Boa noite aos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos aos irmãos que nos assistem e aos presentes aqui. O culto está sendo realizado na comunidade Jesus de Barueri. Compartilhem nossos vídeos para que nossas mensagens cheguem para quem queira ouvir. Pedimos também que preparem sua água para o momento da comunhão. Apresentando o altar de hoje, na presidência com um palio vermelho, nossa irmã pastora Dicilene. Na secretaria com o palio amarelo, eu, diaconisa Ivone. E na zeladoria com o palio azul, o nosso irmão Pedro, membro da casa. E na comunhão, com o palio branco, a nossa irmã diaconisa Raimunda. Passo a palavra para a nossa presidente. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração a Deus. Carta Teológica Cristã Espírita Ecumênica Universal. Culto de louvor e adoração a Deus. A Igreja Céu é também
um ramo da Jerusalém espiritual, a Igreja universal e invisível de Cristo. Sua finalidade é a evangelização do espírito homem. Início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Item número 1, prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade do nosso irmão, membro Pedro Miranda. Boa noite a todos. Que Deus esteja convosco. Senhor, nosso Pai, nosso Criador. Deus, nosso Senhor, nós temos que te agradecer infinitamente pela tua bondade. Pois se não fosse pela sua bondade, com certeza não estaríamos aqui. Mas como Ele nos permitiu, vamos agradecer. Então, vamos fazer o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Deus, obrigado. Obrigado por tudo. Que tenhamos a fé e a coragem para, quando saímos desse culto, teremos a sorte de sairmos melhor do que chegamos. Tudo isso porque Deus quis, porque Deus quer. Por isso, mais uma vez, só temos que agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Item 3, palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, onipotente Criador, nosso Pai celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, cofundador deste planeta, nosso irmão, mestre e Senhor, para que, através dele e da manifestação do Espírito Verdade, pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra, com humildade, queremos ouvir. Item 4. Mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra.
anunciada por Moisés, pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho eterno, verdadeiros emissários do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida e interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduz à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste e augusto amor. Item 5, mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos, proclamada pela Icel, esta nova Jerusalém descida dos céus, através do ocupante da Câmara do Preceptor. A leitura e os comentários são da responsabilidade da nossa irmã pastora Dicilene, que trará a mensagem A Origem do Bem e do Mal, do livro A Gênese. Ouviremos. Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos. Caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservais. Felizes, acolhemos os novos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos pedir a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que nos auxilie, nos dando sabedoria, para que a gente possa assimilar essa mensagem da maneira que melhor as nossas condições nos permitir. Então, como disse a nossa irmã, a leitura está no livro A Gênese, do nosso irmão Allan Kardec. Está no capítulo 3, O Bem e o Mal. Nós vamos nos deter no subtítulo Origem do Bem e do Mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo este princípio todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede deve participar de seus atributos, porque é infinitamente sábio, justo e bom. Nada pode produzir de insensato, de mal ou de injusto. O mal que observamos não deve, pois, ter a sua fonte nele. Se o mal, estando nos atributos de um ser especial, que se chama Arimane ou Satã, de duas coisas uma: ou esse ser seria igual a Deus e, consequentemente, tão poderoso quanto ele, e de toda a eternidade igual a ele, ou lhe seria inferior. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, lutando sem cessar, cada uma procurando desfazer o que a outra faz, e se opondo mutuamente. Esta hipótese é inconciliável com a unidade de vistas que se revela na disposição do universo. No segundo caso, esse ser, sendo inferior a Deus, ser-lhe-ia subordinado.
não podendo ter sido igual a ele de toda a eternidade, sem ser igual, teria um começo. Se foi criado, não poderia tê-lo sido senão por Deus. Deus teria assim criado o espírito do mal, o que seria negação da infinita bondade. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de todas as espécies, físicas ou morais, que afligem a humanidade, apresentam duas categorias que importa distinguir. São os males que o homem pode evitar e aqueles que independem da sua vontade. Entre estes últimos, é preciso colocar os flagelos naturais. O homem, cujas faculdades são limitadas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos objetivos do Criador. Julga as coisas sob o ponto de vista de sua personalidade, dos seus interesses, factícios e da convenção que se criou, e que não estão na ordem da natureza. Por isso é que ele acha frequentemente mal e injusto, o que acharia justo e admirável se lhe visse a causa, o fim e o resultado definido. Procurando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, reconhecerá que tudo leva a marca da sabedoria infinita e se inclinará diante dessa sabedoria, mesmo para as coisas que não compreende. O homem recebeu em herança uma inteligência com a ajuda da qual pode conjurar, ou pelo menos grandemente atenuar, os efeitos de todos os flagelos naturais. Quanto mais ele adquire saber e avance em civilização, menos esses flagelos são desastrosos. Com uma organização social sabiamente previdente, poderá mesmo neutralizar-lhes as consequências, quando não puderem ser inteiramente evitadas. Assim, para esses mesmos flagelos, tem a sua utilidade na ordem da natureza, e para o futuro, que ferem o presente, Deus deu ao homem, pelas faculdades com as quais dotou o seu espírito, os meios de paralisar-lhe os efeitos. Assim é que ele saneia os continentes insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, fertiliza as terras incultas e se esforça por preservá-las das inundações, que construiu habitações mais sadias, mais sólidas para resistirem aos ventos, tão necessários para a depuração da atmosfera, que se coloca ao abrigo das intempéries. Foi assim, enfim, que pouco a pouco a necessidade fê-lo criar as ciências, com a ajuda das quais melhora a habitabilidade do globo e aumenta a soma de seu bem-estar. Devendo o homem progredir, os males aos quais está exposto são um estimulante para o exercício de sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, iniciando-o na pesquisa dos meios para deles subtrair-se. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura dos meios. Seu espírito se entorpeceria na inatividade, não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. Mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, de seus excessos em todas as coisas. Aí está a causa das guerras e das calamidades que elas arrastam,
dissensões, injustiças, opressão do fraco pelo forte, enfim, a maioria das doenças. Deus estabeleceu leis plenas de sabedoria e não tem por objetivo senão o bem. O homem encontra em si mesmo tudo o que é necessário para segui-las. Sua rota está traçada pela sua consciência. A lei divina está gravada no seu coração. E, além disso, Deus o chama sem cessar através de seus messias e profetas. Por todos os espíritos encarnados que receberam a missão de esclarecê-lo, moralizá-lo, melhorá-lo, e nestes últimos tempos, pela multidão de espíritos desencarnados que se manifestam por toda parte. Se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que evitaria os mais pungentes males e que viveria feliz sobre a terra. Se não o faz, em virtude do seu livre-arbítrio, e disso sofre as consequências. Mas Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, quer dizer, do próprio mal faz sair o bem. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e faz o homem sentir o desejo de mudar de caminho. Instruído pela experiência, é compelido a procurar um remédio no bem, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando entra num caminho melhor, é pelo fato de sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro caminho. A necessidade o constrange, pois, a se melhorar moralmente, para ser mais feliz, como esta mesma necessidade o constrange a melhorar as condições materiais da sua existência. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. O mal não é um atributo distinto, tanto quanto o frio não é um fluido especial, é um negativo do outro. Aí, onde o bem não existe, forçosamente existe o mal. Não fazer o mal já é o começo do bem. Deus não quer senão o bem. Só do homem vem o mal. Se houvesse na criação um ser predisposto ao mal, nada poderia evitá-lo. Mas o homem, tendo a causa no mal em si mesmo e tendo ao mesmo tempo seu livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-ia quando quisesse. Tomemos um fato vulgar por comparação. Um proprietário sabe que na extremidade de seu campo há um lugar perigoso, onde poderia perecer ou se ferir aquele que ali se aventurasse. O que faz para prevenir os acidentes? Coloca perto do local um aviso, tornando proibido ir mais longe por causa do perigo. Eis a lei. Ela é sábia e previdente. Se, malgrado isso, um imprudente não a tem em conta e passa além. Se lhe ocorre algo mal, a quem pode imputar, senão a si mesmo? Mensagem muito bonita essa, né? Então, gente, de maneira nenhuma, né, apesar de ainda haver espíritos, né, que acham que existe um ser criado por Deus destinado ao mal. Infelizmente, irmãos nossos ainda pensam dessa maneira. Mas esse pensamento, com um pouquinho de razão, né, um pouquinho de raciocínio que a gente tenha, ele já se torna incompatível. Porque Deus, como disse aqui, das duas uma, ou esse ser é tão poderoso como Deus e os dois ficam brigando o tempo todo, um faz, outro desmancha, um cria, o outro destrói, e não é isso que a gente vê no nosso planeta, né? Senão nós nem estaríamos aqui hoje.
Porque se ele é tão poderoso, a cada ação de Deus, ele faria o contrário para destruir, não é? E não é isso que a gente vê no nosso planeta. O que a gente vê no nosso planeta é uma constante evolução. Então, este ser tão poderoso contra Deus já cai por terra. Ele não existe. Então, é incompatível um cristão hoje pensar que Deus tenha criado um ser destinado ao mal, para ficar ali brigando com ele o tempo inteiro, para ficar ali tentando levar os seus filhos para o caminho do mal e da perdição. O mal, ele existe, é fato, né? Nós não temos como negar que o mal existe, ele existe. Tanto que nós sabemos que o nosso planeta, ele ainda está envolto em trevas. Essas trevas são o quê? O desejo do mal. Mas o que é, na verdade, este mal? A gente tem que saber que existem dois tipos, né, de males. Tem um tipo onde nós, homens, né, espíritos encarnados e espíritos que estamos aí evoluindo, do qual a gente não pode fugir. E nessa lista a gente coloca aí as catástrofes, né, as calamidades que a gente está sempre vendo, e aqueles que o homem pode, se ele quiser, impedir que aconteça, certo? Então, no primeiro, que a gente vê que as catástrofes nada mais é do que a lei da natureza se cumprindo. Se a gente for pegar o nosso planeta, por exemplo, como que o nosso planeta se formou? Através da destruição de outros. Então, outros planetas precisaram ser destruídos para que o nosso pudesse ser construído, para que o nosso pudesse se formar. O nosso planeta, ele é uma junção, né, de várias substâncias, de várias propriedades que existem no cosmos. Foi se formando muito lentamente, né, juntando cada componente, cada célula, cada substância ali, aglomerando-se uma a outra, até que se formou esse planeta maravilhoso que nós conhecemos. Vai chegar o dia que talvez esse nosso planeta que a gente conhece precise se destruir, né, se decompor, para que outro melhor ainda se forme. Mas o que é isso? É Deus fazendo maldade? É Deus subjugando seus filhos? Colocando seus filhos através da dor e do sofrimento? Não, é apenas a lei da natureza se cumprindo, né? Então, uma chuva que caia forte, o homem não tem como impedir, mas ele pode impedir que a sua casa esteja construída num lugar inapropriado. Então, a força da natureza nós não temos como controlar, mas Deus deu a todos nós inteligência para nós avaliarmos e sabermos o que pode e o que não pode, né? Se eu resolvo construir a minha casa no lugar onde até o vento vai derrubá-la, quando vem a chuva, eu não posso reclamar de Deus. Então, a inteligência do homem ela tem que ser usada o tempo todo, né? E os outros males são aqueles, né, decorrentes das nossas escolhas, ou seja, da nossa falta de moralidade. Nossa moral ainda não está adequada com as leis divinas. Nós ainda não entendemos o quanto é importante a gente respeitar as leis divinas para que o sofrimento não recaia sobre nós. Porque é fato. Se aqui no nosso planeta, que é totalmente falho ainda, eu assalto um irmão meu, o que acontece comigo? Eu vou presa e vou cumprir uma pena. Então, se aqui é assim, por que com a lei de Deus a gente acha que pode ser diferente? Por que a gente acha que a gente vai humilhar o nosso irmão e tudo vai ficar bem? Por que a gente acha que através do nosso orgulho a gente pode pensar que nós temos o direito de fazer com um subalterno nosso, um empregado nosso, o que a gente bem entender e vai ficar por isso mesmo? Não vai. A lei divina, ela não falha. Então, a maioria, a grande parte dos males que nós vivenciamos na nossa vida é culpa nossa. Não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém. Muito menos dos Satanás,
do diabo ou de quem quer que seja, certo? Até porque eles não existem. Nem se tiverem todos o mesmo nome, ele não existe. Se forem vários, menos ainda, né? Porque o que existe são espíritos que ainda não querem andar, né, em conformidade com as leis do Pai. E aí vem as tragédias, né? Vem as dores, vem o sofrimento e tudo mais que a gente sabe que existe. Então, quando a gente pensa que Deus, na sua criação, ele criou Adão, criou Eva, criou o paraíso e fez isso já com plano, já sabendo que resultado teria. Colocou lá no meio uma árvore, né, onde ele avisou: não coma dessa árvore, porque você vai ter conhecimento da verdade e você pode morrer por causa disso. Quando Deus faria uma coisa dessas? Jamais, né? Então, quando a gente diz aqui na ICEL que a nossa razão precisa ser iluminada, é para que a gente entenda, né, que cada um desses fatos, cada um desses personagens, eles representam, na verdade, algo que não é exatamente o que está sendo dito na Bíblia. Então, por exemplo, Adão. Quem é Adão nessa fábula toda que o homem cria, né? E muitos aceitam como a mais pura verdade, letra por letra. Adão, na verdade, representa a humanidade e age, né, na busca desses instintos ainda tão animalescos. Então, quem é Adão? Adão é aquela pessoa a quem Deus deu livre-arbítrio e que ele ainda não está sabendo usar. Onde ele age por instinto e se deixa levar, mesmo sabendo que aquilo que ele está fazendo está errado. Então, somos nós, quando fazemos as nossas escolhas através do caminho do erro. A árvore, o que simboliza a árvore? Na verdade, é a vida espiritual, onde nós deixamos de agir por instinto e aprendemos a escolher. Então, a árvore que não pode ser tocada, na verdade, ela pode, desde que você tenha condições para isso. Desde que você tenha alcançado esse mérito. Então, a árvore, ela simboliza a vida espiritual. Quando nós vamos poder fazer, né, definitivamente nossa morada na pátria espiritual? Quando nós pararmos de agir através dos instintos. Porque enquanto não, a gente vai ficar nesse círculo de reencarnações. Então, quando nós entendermos que nós não precisamos mais agir com instinto selvagem, né, querendo dominar, querendo subjugar, querendo humilhar, pensando somente na gente, quando a gente tiver esse entendimento, aí nós vamos poder usufruir dessa morada que tem para nós, na pátria espiritual. Enquanto isso, eu tenho que ficar aqui. Eu não posso tocar nessa árvore enquanto isso. Né? O fruto. O que seria o fruto? Fruto da árvore proibida, né? E a Eva comeu e deu para Adão. Na verdade, é a cobiça que todos nós temos e que nos arrasta para o mal quando a gente sucumbe à tentação. Então, o fruto é aquilo que a gente quer muito, mas que no fundo a gente sabe que a gente não pode. Mas que assim mesmo a gente vai lá e faz. Então, quando a gente tem aí, né, as nossas escolhas e que a gente escolhe mal, a gente está comendo desse fruto. Né? A gente sabe que a gente não pode ser orgulhoso, mas a gente é. Eu como desse fruto. Eu sei que eu não posso abusar dessa matéria. Eu abuso. Eu estou comendo desse fruto. E o que acontece? O que Deus, né, segundo a fábula lá, né? O que Deus fala para Adão? Se você comer desse fruto, você vai morrer. O que é a morte nessa história? É a ameaça, né, das consequências que a gente vai ter segundo aquela escolha que a gente fizer.
Então, a morte não é a morte do corpo, até porque Adão nem morreu. Ele comeu o fruto e ele não morreu. Ele continuou vivendo por muito tempo. Teve filhos e tudo mais. Então, Adão não estava ameaçado de morte física. Na verdade, era uma advertência de tudo que poderia acontecer com ele se ele insistisse em seguir por aquele caminho. Né? A serpente. E a serpente? Ela aí está representando aqueles maus conselhos, sabe? Aquela vozinha que chega no nosso ouvido, bem sutil, como uma serpente, e que nós acabamos nos deixando levar por ela. Essa é a serpente, né? Que faz com que a gente enrede aí por esse caminho aí de dor e de sofrimento. E que a gente não quer assumir que é culpa nossa, né? Mas, então, gente, o que nós precisamos entender é que Deus não falhou na sua obra. Jamais. A sua obra é perfeita. O que acontece é que nós estamos nesse caminho, né, de provas, de expiações, para podermos aprender o que é certo, o que é errado, o que nós podemos e o que nós podemos. E o interessante é que a gente erra sabendo que nós estamos errando. Isso é que a gente precisa parar, pôr um freio. Porque nós não podemos mais ficar repetindo os mesmos erros. Nós não somos mais crianças espirituais, né, espiritualmente falando. Nós já temos uma certa experiência. Então, quando essa vozinha, né, bem sutil, né, bem serpentiosa aí, chegar aos nossos ouvidos, que a gente seja firme e saiba que se a gente der ouvido, a gente vai ter as consequências no nosso caminho. Então, essa é a origem do bem e do mal. Né? É fazermos as nossas escolhas de acordo com as leis divinas. E todos nós já sabemos quais são elas. Todos nós conhecemos. Jesus veio justamente para isso, para nos esclarecer, para nos mostrar, para nos instruir. Tanto que ele facilitou até muito, né, a nossa vida. Em vez da gente decorar 10 mandamentos, a gente só precisa decorar 2. Porque se a gente for perguntar, né, os 10 mandamentos, será que a gente sabe de cor os 10? E eu tenho minhas dúvidas se eu sei. Então Jesus até nisso facilitou para a gente. Vamos lá, vamos facilitar para a memória desse povo preguiçoso aí. Só 2, vocês só precisam guardar 2. E mesmo assim, a gente sabe de cor e ainda falha. Né? Então, gente, que nós possamos estar atentos, né, às nossas escolhas, porque uma coisa é certa, nós vamos responder se nós aceitarmos comer desse fruto. Paz com Jesus. Gratidão à nossa irmã por tão instrutiva mensagem, né? Porque a gente sempre ouve, mas sempre tem algo a acrescentar, né? Grata, irmã. Deus a abençoe. Vamos ao item 13, momento da energização coletiva, imposição de mãos. Irmãos, em nosso benefício, neste momento de amor e luz, de pão e esperança, preparemo-nos para receber mais bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo e de seus celestes enviados. Esta tarefa está sob a responsabilidade da nossa irmã diaconisa Raimunda Lima. Neste, como em todos os momentos das nossas vidas, se realize e se cumpra a vossa soberana vontade, ó Deus. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos aceitar e seguir a Jesus, vosso Cristo, e ao Espírito Santo, confirmando-nos no batismo e na fé, para o serviço do teu reino. Que vosso Sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado.
Item 14, comunhão cristã espírita ecumênica, momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Tomando o cálice e havendo dado graças, tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós, cristãos espíritas ecumênicos, num ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela santa ceia, reunião de amor naquele cenáculo humilde, doemos agora a todos os nossos irmãos e demais criaturas e criações de Deus, o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir, auxiliando de boa vontade a pessoa de nossa irmã diaconisa Zenilde, responsável pela direção dessa espiritual tarefa. Item 15, distribuição do pão e da água, livro de vibrações, está sob a responsabilidade da nossa irmã diaconisa Raimunda. O altar fará a imposição de mãos. Público em completo silêncio, pensamentos enobrecidos e sintonizados na atividade. Pai amado, como é maravilhoso estarmos na vossa presença, neste culto de louvor e adoração a Ti, Pai, para nos reabastecer teu amor, da Tua luz, da Tua paz. Nesse momento onde todos nós aqui estamos nos preparando para este momento, que é o momento das bênçãos divinas caindo sobre cada um de nós aqui presente. O altar que está posto no seu compromisso, a nós outros recebendo a força necessária, a força da coragem, da fé, da paciência, da perseverança. Essas são as bênçãos que estamos recebendo neste momento. Sendo assim, Pai amado, nós queremos te agradecer, te louvar por tanto amor que tem para com todos nós, pois é através deste amor, Pai, que nós, uns para com os outros, vamos crescendo e crescendo, vamos ajudando mais e mais ainda. E assim, obrigada por esta oportunidade. Vamos agora nos prepararmos para o momento da comunhão. Graças a Deus. Obrigada, Deus. Senhor nosso Deus, Criador de todos nós, estamos aqui, na tua casa, para vos agradecer, para vos pedir que ensina cada um de nós a doar o que melhor nós temos. Pois somos os teus filhos, meu Deus, necessitados do amor, da verdade e da luz. E preenchidos deste amor, nós queremos te pedir que nós possamos doar agora os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores palavras para o universo.
Como foi falada na mensagem, o mal é a falta do bem. Então vamos praticar o bem. Vamos exercitar cada dia. E a Igreja e Céu nos dá esta oportunidade de aprendermos a andar com Deus. Então, neste momento, vamos pedir pelos nossos irmãos que estão com depressão, estão nos hospitais, estão no mundo do vício e do álcool e das drogas. Pai, que neste momento eles possam parar um minuto, respirar e sentir um Deus bom, justo, misericordioso, que dá oportunidade para todos os seus filhos serem felizes. E só seremos felizes na presença de Deus. Que eles possam respirar e voltar para a luz. Ser uma luz. Senhor, rogamos a Ti por todos os trabalhadores da causa do bem e da verdade. Aqueles que estão praticando o bem neste momento, onde há uma ou mais pessoas falando no nome de Deus, Ele estará. E não é diferente, meus irmãos. Aqui nós estamos com Deus. E vocês que estão em seus lares acompanhando este culto de louvor e adoração a Deus, com certeza, está em seus lares, nos seus corações, nas suas vidas, assim como está na nossa. Que Deus abençoe o nosso irmão Antônio Lima, que desencarnou ontem, que toda a família receba essas bênçãos e que ele possa voltar para o plano espiritual com a sua bagagem, por merecimento, no reino de Deus. Obrigada a todos, que Deus nos abençoe, abençoe o pão e a água, que sirva de remédio para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Convido a todos para fazermos a comunhão. Sim, sim. Sim. Sim, sim.
Passamos agora para o item 19. Momento da tribuna livre. Momento do testemunho. Irmanados no mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, neste momento está franqueada a palavra a toda pessoa que dela livre e publicamente deseja fazer uso, conforme seu individual critério e responsabilidade. Se transcorrido 1 minuto sem manifestação, o culto prosseguirá. Item 20. Notícias e avisos para a comunidade. Está sob a responsabilidade da nossa irmã diaconisa Ivone. Mais uma vez, estamos aqui para dar as notícias. Dia 10/1, conversa sobre a vida. Será aqui na comunidade de Barueri, às 15 horas. Todos são convidados. Dia 20/2, 2021, hein, gente? Tá tentando acostumar ainda, mas quase que eu falo de 2020. Reunião administrativa será no Cenáculo Emmanuel de Itapevi, aí no sábado, portanto, às 15 horas. E dia 6/3, teremos já o 18º seminário da nossa Igreja Cristã Espírita Ecumênica Universal. Será no sábado e será o 40º aniversário da Igreja ICEL. Portanto, haverá o culto a partir das 18 horas e haverá um palestrante convidado que vai decorrer durante o culto a palestra que ele quiser levar. Então, são todos convidados, já está sendo avisado com antecedência para que a gente possa contar com o prestígio dos irmãos que queiram nos agraciar com sua presença. Ok? Paz com Jesus. Item 25. Prece de encerramento. Irmãos, a prece de encerramento deste culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da nossa irmã diaconisa Patrícia. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, de termos ouvido tantas coisas boas, os teus ensinamentos, tanta instrução maravilhosa para percorrermos este ano de 2021 que se inicia com mais vontade, com mais fé, com mais força e perseverança. Pai amado,
só temos que te agradecer. Obrigada, Mestre Jesus, por nos dar sempre as tuas mãos. Obrigada à espiritualidade que sempre se faz presente para que este culto seja cada dia mais abençoado e iluminado. Assim seja, paz com Jesus a todos. Bom, eu quero agradecer a Deus, a Jesus, por eu poder ter tido a oportunidade de realizar esse culto, primeiro culto daqui da comunidade de Barueri. Que Deus abençoe a nossa comunidade, que ela cresça cada vez mais e que 2021 ela possa brilhar a sua luz para todos os arredores, para toda a cidade, para todo o país, para todo o planeta. E para dirigir o culto do próximo domingo, eu convido a nossa irmã Raimunda Lima. Para me auxiliar no culto de domingo, convido a nossa irmã diaconisa Zenilde e a nossa irmã diaconisa Patrícia. Também quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero pedir as vossas bênçãos para o culto de domingo, segundo culto do ano 2021. E que nós possamos sempre estar firmes neste caminhar ao reencontro com Deus, sendo administradores do Evangelho de Jesus Cristo. Quero agradecer também a Deus pelos irmãos que nos assistiram todo este ano, decorrer do ano passado e começando este ano, que sejam bem-vindos, que nos assistam, vibrando por essa igreja junto conosco. Então, desejo tudo de bom para todos os irmãos. Termo do culto. Saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo e dos nossos anjos guardiães. Saudemo-nos, expressemo-nos nossa paz com Jesus e assim o fazendo, sigamos tranquilos, perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos uma boa semana com muito amor, com muita saúde. Para nós, aqui da igreja, e para todos os irmãos que nos assistem. Graças a Deus. Deus está aqui neste